Então vamos lá. Então, dando início aqui no módulo 2, nós vamos falar aqui de legislação previdenciária, vamos falar de acidente de trabalho, vamos falar de investigação de acidentes. Eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive, alguns acidentes. Na verdade, um acidente em específico, é uma animação, na verdade, não é nem um acidente real. Então vai ter um vídeo falando sobre isso. E para a gente entender de fato o que é, né? Talvez você já saiba o que é um acidente, o que é um incidente, mas para quem ainda não conhece, para que a gente possa compreender melhor esses conceitos aí. Quero mostrar uma investigação de acidente também, um modelo. Eu vou tomar cuidado aqui de não aparecer o nome da empresa. E que é um modelo que eu julgo bom, um modelo interessante, um modelo que faz sentido, né? E claro que se devem ter de vocês, mas aqui somente um modelo para a gente exemplificar aqui. E depois a gente conclui falando um pouco da inspeção de segurança, tá? Então esse vai ser o nosso trajeto hoje aqui, nossa trajetória hoje aqui, dentro desse módulo 2. Então, aquele que ocorre, né? O que é um acidente de trabalho? Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou ao serviço da empresa, provocando lesão corporal, perda funcional, morte, redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Eu ainda vejo muitas empresas discutindo sobre acidente do trabalho. E será que foi um acidente? Será que não foi? E mais uma vez, a nossa legislação ela dá espaço para interpretação. Mas eu uso um critério há muitos anos, aprendi isso no começo da minha jornada aí na área de segurança, que para mim facilita as coisas. E eu sou muito a favor das coisas simples. Então eu sempre trato o acidente assim, ó, tem lesão? Tem. Acidente. Não, mas será que não? Tem lesão? Tem. Você não tem acidente, não tem como eu mudar isso. A partir do momento que tem uma lesão, eu preciso tratar isso como um acidente. Essa é a minha interpretação. Mas se for um cortezinho, né? A pessoa foi pegar uma folha sulfite lá e na hora de ajeitar a folha fez um corte na mão. Que é um acidente comum, né? Comum. Isso é um acidente? É um acidente. É uma lesão grave? Não, não é uma lesão grave. É uma lesão permanente? Não, não é uma lesão permanente. É um primeiro socorros? Pode ser um primeiro socorros, né? Vai lavar com água e sabão e seguir a vida. Mas é simples, mas não deixa de ser um acidente. Então, essa definição que nós usamos aqui, ela é bem clara nesse sentido. Provoca lesão corporal. Ponto. Pode ser com perda funcional, pode ser com morte, pode ser com redução temporária ou pode ser com redução permanente. O que é uma redução temporária? A redução temporária é o trabalhador que ficou afastado. Ele ficou afastado, mas ele voltou a trabalhar depois de 3 dias, 4 dias, enfim. Ele voltou. Mas também pode ser uma lesão permanente, né? Que até possivelmente ele volte a trabalhar, mas ele volta a trabalhar agora com uma lesão que não vai sarar. Ele vai, infelizmente, levar aquilo por toda a vida dele. E, infelizmente, eu já trabalhei em empresas onde aconteceu acidentes desse tipo. Trabalhei numa empresa que o colaborador, ele fazendo uma operação com produtos químicos no terceiro turno, ele abriu uma válvula e esqueceu de abrir uma outra. E tinha uma tubulação, uma mangueira, na verdade, entre uma válvula e a outra. Quando ele abriu uma válvula e não abriu a outra, a tubulação ela encheu, a mangueira ela foi enchendo. Quando ele olhou, a mangueira já estava bem inflada, né, inchada, não sei qual é o termo mais adequado aqui. E ele correu para abrir a válvula. Quando ele chegou para abrir a outra válvula, a mangueira estourou e atingiu os olhos dele. E o produto que tinha lá era uma soda. E a soda ela tem por característica não arder, não queimar, como acontece com, por exemplo, com ácido. Você sente ali um incômodo, mas é muito inferior ao ácido. E ele tinha um chuveiro e um lava-olhos na mesma sala que ele estava. Ele foi nesse local, lavou os olhos no lava-olhos, mas ele lavou por alguns minutos só.
quando na verdade a gente aprende que tem que se lavar quando ocorre esse tipo de acidente, pelo menos, no mínimo 15 minutos. É o mínimo, não é o máximo. É mínimo 15 minutos. O ideal é que ele lave por horas, se possível. Nossa, horas? É, horas. Esse é o mundo ideal, tá? Para ter certeza que realmente ele eliminou esse produto químico dos olhos dele. Mas se você for olhar a FISP, ela fala para você lavar com água abundante no mínimo por 15 minutos. Então esse é o mínimo, não é o máximo. E aí, sabendo disso, ele lavou, mas ele lavou alguns minutos só. Ele mesmo confirmou isso depois. Eu passei a água assim, parou de incomodar. Eu falei, tá tudo bem, voltou ao trabalho. Voltou ao trabalho. Quando terminou o expediente dele, ele estava saindo, passando pelo vestiário, ele olhou no espelho e infelizmente o olho dele estava branco. Né? A parte que era mais escura do olho estava branco. Então a soda, né, no literal, aí, no português claro, corroeu os olhos dele. E ele perdeu a visão de um dos olhos. Quando eu saí dessa empresa, ele já tinha feito uma cirurgia para substituir a córnea e ele já estava no segundo transplante, que o primeiro tinha dado errado, né? Não aceitou, tal, aquelas coisas que podem ocorrer num transplante, num cenário desse tipo. Aí, por que eu estou contando essa história para vocês? Para a gente entender o que é um acidente. E esse, por sua vez, é um acidente que teve perda temporária, porque ele ficou afastado, mas teve uma perda permanente, ele não voltou a enxergar mais. Até o momento que eu saí da empresa, eu trabalhei lá há alguns anos, e ele já estava nesse segundo transplante, estava começando a voltar, mas ainda não estava legal, não estava 100% e não dá para saber. Eu não tenho mais contato, não posso afirmar. Mas não sei se ficaria igual ao que era. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente pode olhar isso de uma forma bem simples. Acidente de trabalho, é simples. Mas na verdade, embora assim, a classificação eu trato ela de uma forma muito simples, que é ter a lesão ou não, o acidente ele traz complexidades para a empresa e principalmente para o colaborador envolvido. Eu trabalhei numa outra empresa, isso nem faz tanto tempo, que o colaborador perdeu 3 dedos, já nessa fase de prestação de serviço. Então, como é que uma pessoa, eu era um jovem, ele estava no tempo de experiência ainda, perdeu 3 dedos, colocou a mão dentro de uma máquina, todo mundo olhava e falava, não é possível que ele colocou a mão aí, mas ele colocou. Ele não sabia, foi mal orientado, mal treinado, não teve alguém acompanhando. Né? Então acidentes acontecem, eu imagino que vocês já vão ter, infelizmente, se não visto ou ouvido falar de pessoas que se envolveram no acidente. Então isso é um acidente de trabalho, né? Bem clássico, e dando exemplo aí então do que é o temporário, o que é o permanente, o que é uma capacidade permanente, né? A perda da capacidade permanente. Então seriam esses exemplos aí. Considera-se também acidente de trabalho os infortúnios que ocorrem no local de horário de trabalho em decorrência de atos de terceiros, atos de sabotagem ou terrorismo, ato de pessoas privadas do uso da razão, ofensa física, situação de força maior. E aqui responde muitas dúvidas que às vezes acabam surgindo. Isso aqui será que é um acidente de trabalho ou não? O que é o ato de terceiro? O colaborador foi atingido por uma pessoa que não tem nada a ver com ele, não foi ele o causador do acidente dele, não propriamente dito. Então envolve isso. Você trabalha numa empresa, vocês terem ideia que um trilho de trem descarrilhou dentro de uma sala de reunião. Aí você fala, não é possível, né? Conversa de instrutor. Não é fato, pasme. O trilho de trem passava bem próximo da empresa e o trem destrilhou e foi parado na sala de reunião. Por Deus, não tinha ninguém na sala. É um ato de terceiro, né? Difícil inclusive de você mapear isso na investigação, né? Na investigação não, na análise de risco, né? Então é algo bem fora da curva aí, mas aconteceu. E aí, curiosidade, eu só fiquei sabendo porque quando eu cheguei para trabalhar na empresa, eu fui olhar alguns documentos, estava me inteirando das coisas. E ela tinha uma análise de acidente macro, né, da empresa, análise de risco, perdão, macro. E o primeiro risco que eles colocavam era esse do trem. Eu falei, mas isso aqui alguém copiou e colou de algum lugar, porque não faz sentido isso aqui, né? Ele falou, mas é que o trem passa aqui, já aconteceu. Então, maior evidência de que algo pode acontecer porque já aconteceu. Se você não mudou nada, e na ocasião lá não se mudou nada, o trilho de trem continua no mesmo lugar e a empresa no mesmo lugar, até porque fica difícil de mudar.
poderia ser feito é por algumas proteções. Né? Aí outro ponto que ele coloca são atos de sabotagem, né? O terrorismo. O terrorismo não era, né, tão comum no Brasil, passou a acontecer, né? Aqui na minha cidade, eu moro em Campinas, nós tivemos um caso numa igreja, acho que deve fazer uns 2 anos isso, onde uma pessoa entrou atirando dentro da igreja, então hoje a gente já vê que terrorismo acontece no Brasil também, infelizmente. E atos de sabotagem. Então, também é classificado como um acidente se ocorrer dentro do local de trabalho, no horário de trabalho. Ato de pessoas privadas do uso da razão. Né? O que seria isso? O que é uma pessoa privada do uso da razão? Muitas vezes é uma pessoa com um problema psicológico mais grave, que perdeu um pouco o sentido, não tem muita certeza do que está fazendo. Às vezes pode ser até uma briga dentro da empresa, já vi também, infelizmente. O colaborador chutou o outro dentro da empresa e torceu o joelho entre eles. Mas aí, essa briga é dentro do trabalho? Sim, aconteceu dentro da empresa, no horário do trabalho. Mas por quê? Porque um deles estava privado do uso da razão. Ele estava tão furioso que ele perdeu ali, como a gente diz, as estribeiras, né? E acabou cometendo um equívoco. Mas é um acidente de trabalho. Ofensa física, né? Está alinhado com esse exemplo que eu dei aí, da briga. E situação de força maior. Então, de repente, um vento muito forte destelhou a empresa, essa telha bateu no funcionário. Sim, nós temos mais uma vez um acidente de trabalho. Tá? Esses são alguns exemplos aí que nós poderíamos dar aqui. Aí a gente coloca aqui, fora do local de trabalho, em decorrência de acidente de trajeto, execução de serviço sobre ordem, viagem a serviço da empresa e prestação de espontâneo serviço. Prestação espontânea de serviço. Então aqui a gente vê que o acidente de trabalho não necessariamente precisa acontecer dentro da empresa, ele pode acontecer externo também. Quero contar mais um caso aqui que eu me lembrei, de uma outra investigação de acidente. Em uma dessas empresas que eu trabalhei, o colaborador, ele para poder dosar o remédio, a gente vendia produto farmacêutico, veterinário, ele precisava andar a cavalo na fazenda para chegar até onde estavam os outros animais, os bois, para orientar o cliente. E ele sofreu uma queda a cavalo. E quando veio para a gente não entendeu nada. Falei, como assim caiu a cavalo? Ele estava passeando. Falei, não, é que esse cliente é uma fazenda e ele precisou pegar o cavalo para chegar até o ponto. Então meio que fugiu do nosso controle, a gente nem sabia que isso existia. Mas novamente é um acidente de trabalho. Eu estou vendo aqui